Olá, bom dia para você. Há uma semana, uma mulher morreu em um acidente num ponto de ônibus em Campinas. Ela foi atingida pela estrutura do abrigo depois que um veículo do transporte público bateu no ponto. Essa tragédia é mais um reflexo dos problemas estruturais do transporte público em Campinas. Em Campinas, mais de 300 mil pessoas dependem todos os dias do transporte público. Gente como a dona Vera, que mora no Itajaí, região do Campo Grande, e precisa pegar 4 ônibus por dia para ir e voltar do trabalho. Eu não tenho carro, não tenho condições de ter carro. E só no transporte público, porque os ônibus é péssimo, né? Quebrando no caminho. Geralmente é difícil, geralmente uns quebram. E eu moro lá na área do Campo Grande, no Itajaí. E lá, nossa, aquela avenida lá é um terror para vir. A Virgem leva 2 horas para chegar no centro. Pois é, quem não tem outra alternativa diz que o serviço deixa muito a desejar, viu? As reclamações dos passageiros vão desde a situação dos veículos até as condições precárias da maioria dos pontos de ônibus da cidade. Basta andar pelos bairros de Campinas para ver que as reclamações não são um exagero. Em muitos lugares há apenas um pedaço de madeira como esse aqui. E olha essa situação na rua Maria José de Campos, no residencial São Luís. Depois que o ponto foi destruído em uma batida de carro, os passageiros cansaram de esperar um novo abrigo e decidiram eles mesmos construir um novo ponto. Aí derrubou, aí vieram tirar, levaram e ficou sem. Aí vieram pôr aquela madeira lá do jeito que está ali. Aí sem cobertura nenhuma no tempo, aí veio um vozinho dali de baixo, que a gente chama de vô, que mora bastante tempo aqui já também. Aí veio e construiu com as mãos dele ali esse ponto pra gente aí. Estrutura precária que deixa os usuários de ônibus bem preocupados. Mas é perigoso, né? Dá uma chuva de vento ali, cair ali, ó. Do outro lado da cidade, o problema também existe. Há uma semana, uma mulher morreu depois que um micro-ônibus bateu no ponto que ficava exatamente aqui. A vítima foi atingida por parte da estrutura de concreto e não resistiu. Até agora, não foi colocado um novo abrigo no lugar. Todos os pontos que têm essa proteção você só vai saber mesmo se você perguntar para os moradores daqui. Senão você fica leiga. Mas o problema também existe no centro da cidade. As linhas que passam na rua General Osório, por exemplo, foram escritas à mão. Provavelmente por algum passageiro. É só seguir na rua para ver que tem ponto que nem indica quais ônibus param no local. A Indec até tentou terceirizar a administração dos pontos aqui da cidade, mas o processo foi interrompido por motivos jurídicos. De acordo com a empresa, será lançado um novo edital, mas ainda não há previsão para que isso aconteça. E o detalhe é que esse trabalho de privatização dos pontos deve ser concentrado na região central e em corredores como esse que a gente está aqui na Moraes Salles, e não nos bairros onde a gente mostrou que o problema realmente existe. No bar são péssimos os pontos de ônibus, o prefeito não olha a periferia, de jeito nenhum, ele não olha a periferia. Ele está aqui no centro, nos bairros de rico. Bairro de rico nem precisa de ponto bom, porque rico não pega ônibus. Mas na nossa periferia tem necessidade, só que não é olhado, né? É difícil o prefeito que olha a periferia. E agora a gente vai direto para a sede da Indec em Campinas, onde está o repórter Felipe Pereira. Fê, tem alguma previsão aí para essas melhorias nos pontos de ônibus da cidade? Bom dia. Oi, Ivan, bom dia para você e para quem acompanha ao VTV da gente. Pelo menos em um dos pontos há uma expectativa bastante positiva. Com relação ao outro, há uma necessidade de espera de licitação. A famosa licitação dos pontos de ônibus finalmente vai sair agora no mês de novembro. Para conversar um pouquinho mais sobre isso, estou aqui ao lado do secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, a quem eu agradeço mais uma vez a presença aqui no VTV da gente, como sempre, né, Barreiro? Sempre com essas buchas, né? Impressionante isso. Agora, estava comentando sobre a situação da licitação. O ponto do Jardim Planalto, por exemplo, é um dos pontos que vai receber melhoria com a licitação, não é? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. É o seguinte, nesse caso do Jardim Planalto, onde houve, lamentavelmente, aquele acidente fatal, é uma região em que está naquele raio dos 5 quilômetros do entorno da região central, onde os abrigos de ônibus estão já no novo projeto
dessa licitação que agora sairá em novembro. Então, o que nós faremos é fazer uma boa sinalização naquele local, porque também sabemos que aquele ponto não tem uma grande incidência de passageiros, então não tem um grande prejuízo e rapidamente aquele abrigo será substituído após esse edital estar concluído. O outro ponto na região do Campo Grande? Aquele ponto na região do Campo Grande, assim como tem outros locais da cidade, a gente tem reclamações aqui da população, nós fazemos vistorias, é o que já foi feito lá, constatamos o problema e já está previsto um reparo agora pela nossa equipe de manutenção. Deve estar sendo feito isso nas próximas 48, 72 horas, de tal forma que aquilo seja reparado e recolocado em condições de uso pelos as pessoas que usam o transporte público em Campinas. Perfeito. Agora, secretário, só para poder explicar um pouquinho mais detalhes sobre a licitação que foi declarada deserta no começo do ano, teve uma tentativa de ser feita novamente, mas foi adiada. A partir de agora, ainda é que mudou um pouquinho o foco dessa licitação. Você já até tinha comentado dos 5 quilômetros de raio, né? Então, a região central especificamente, mas também tem outra região, outras regiões que vão ganhar os pontos novos, né? Exatamente isso, Felipe. Nós tínhamos feito no começo do ano, na nossa visão, uma estimativa muito positiva, muito otimista do mercado publicitário de Campinas, que é o que vai nos ajudar a ganhar receita nessa propaganda, nos abrigos de ônibus, e então conseguir com isso trocar pela manutenção, instalação dos abrigos. Aí refizemos o processo e hoje é o que você estava dizendo. Os nossos abrigos que farão parte desse processo de licitação, eles estão num raio de 5 quilômetros da região central, mais os abrigos que estão dos nossos 9 corredores principais de ônibus. Ou seja, o conjunto de maior quantidade de passageiros diários estará coberto por esse novo modelo. E aí, com isso, a economia que nós teremos, por não termos mais essa responsabilidade de manutenção e instalação desses abrigos, e ainda uma participação da receita publicitária que a Prefeitura vai ter, nós teremos recurso suficiente para reparar e manter e reinstalar e colocar abrigos de melhor qualidade no restante da cidade. Então, em alguns meses, esse trabalho vai ser iniciado, a previsão de conclusão é de 3 anos. Então, nesse horizonte de tempo, nós teremos uma completa reformulação desse sistema de mobiliário urbano aqui da cidade. Então, só para deixar claro para o pessoal de casa, especialmente quem mora na região do Ouro Verde, do Campo Grande, da periferia de Campinas, os pontos de ônibus de hoje que estão lá, que só recebem a manutenção quando é necessário, né, que é o que acontece hoje, até por conta da situação financeira, logo após a licitação, a expectativa é que eles vão ser consertados também, vão ser refeitos, arrumados, dependendo de como for a necessidade. Exatamente isso é o que vai ser feito. Nós vamos então ter um programa intensivo de recomposição do mobiliário urbano, de repaginação, porque nós vamos substituir uma grande maioria deles, e nós vamos ter uma outra configuração no município. E aliado ao nosso Busão na Hora, que é o aplicativo que está no celular, o sistema vai ter uma melhoria muito expressiva para os usuários de uma maneira geral. Secretário, só rapidamente para a gente entrar em um outro assunto também, que é uma outra licitação que está sendo prevista aqui para a cidade, é a licitação do transporte público. Ficou para o primeiro trimestre de 2018, né? Na realidade é o seguinte, nós estamos num momento muito complicado no sistema de transporte do Brasil como um todo, porque essas questões da fragilidade da economia têm afetado também o sistema de transporte. Nós estamos tendo sucessivos meses, já praticamente 2 anos, de queda de passageiros mês a mês. Então, quando você vai avaliar a demanda desse sistema num horizonte de 15 anos, que é o horizonte desta concessão, isso torna a dificuldade de fazer isso, torna isso muito mais complicado de ser feito. Então, nós estamos fazendo com muita cautela, estamos fazendo estudos de sensibilidade para definir corretamente o tamanho do sistema, o jeito que vai operar, tal, dentro daquela filosofia que já foi divulgada, que nós criaremos uma área branca, que é na região central, numa região específica da região central, e que nessa área só teremos veículos não poluentes, elétricos ou com outra tecnologia que não poluam o meio ambiente. Então, isso vai ser também um grande ganho. E para fazer isso, há necessidade também de criar os sistemas que chegam nessa região e ficam troncalizados nessa região. Então, isso tudo é o que está sendo preparado. Nós temos a expectativa de concluir isso agora, ainda até o final desse ano, para podermos já fazer audiência pública e tocar essa licitação no início do ano que vem.
Perfeito. Então, secretário Carlos José Barreiro, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Tá aí, então. Se por um lado os pontos de ônibus têm uma expectativa até que positiva, já a partir do comecinho do ano que vem, infelizmente a gente vai ter que andar ainda com os ônibus velhos que a gente tem andado aqui na cidade, pelo menos por enquanto, até o primeiro trimestre, é a expectativa aqui na cidade de Campinas. É com você, Van. É isso aí, Fê. Obrigada, viu, pelas suas informações.